Que a graça de Deus esteja com você, seja em casa, seja em qualquer lugar que você esteja. Sabe, antes do sermão, tem uma parte que em homilética se chama a introdução, quebrando o gelo. Nem todo pregador gosta, tem uns que gostam de ir direto na Bíblia, porque o exagero dessa introdução pode acabar saindo do texto bíblico para um bate-papo que perde a essência. Mas há situações também que demandam uma humanização maior do pregador, em que ele pode se mostrar como humano mesmo. Então, antes de entrar no texto bíblico propriamente dito, eu quero contar para vocês algumas experiências de agora de manhã. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito na vida é a ter conexões com as minhas emoções. Se eu estou chateado, ficar chateado. Se eu estou alegre, ficar alegre. Se me emocionar, me emocionar. Porque afinal de contas, como você, eu sou um ser humano feito de carne e osso. Se você rasgar as minhas veias, vai sair sangue, não água. Então eu vou contar para vocês um pouquinho das minhas emoções sinceras dessa manhã. A primeira delas é poder vir à igreja depois de um bom tempo. Já tem algum tempo já que eu não venho a uma igreja. Eu digo vir presencialmente. Eu tenho feito alguns sermões online e a gente liga lá e vê o pessoal seguindo 2, 3 mil pessoas. Louvado seja Deus, uma igreja grande, 3 mil pessoas. Mas é gostoso sentir cheiro de gente. Então já começou de manhã. Até postei uma foto com a minha esposa já na porta ali, vindo à igreja. E quando a gente entrou aqui, eu já gostei do Provar e Vede. Que história fantástica. Se você não assistiu em casa, assista. O Provar e Vede mostrou lá um senhor analfabeto, andando não sei quantos quilômetros, puxando as malas e tudo em carro de boi, depois voltando... Carro de boi nada, se fosse carro de boi estava muito bom. Era um boi com um pedaço de pau ali, empurrando tudo aquilo ali, né? E voltando na lama para evangelizar uma família. E naquela hora que eu estava assistindo aquilo, eu pensei, essa é a igreja raiz. Meus irmãos, eu louvo muito a Deus pelas oportunidades que Ele me deu de estudar, de fazer mestrado, doutorado, conviver em diferentes lugares. Mas eu tenho a nítida consciência, não só de hoje, mas mesmo da história do cristianismo primitivo, que a maior parte da igreja de Deus não é a parte da elite. Não é nenhuma segregação agora ao revés contra os ricos, os melhores, não é isso, não é isso. Mas a maior parte do povo de Deus é a igreja raiz. Sabia que alguém me falou uma coisa interessante, uma estatística que a igreja adventista lançou? Eu não vou falar os números exatos porque eu tenho medo de equivocar, mas uma boa quantidade de dízimos que a igreja recebeu nesse ano 2020 foram dízimos de R$60. O que deduziram? Dízimos de quem estava recebendo auxílio emergencial. Uma boa percentagem são os mais fiéis. É aquele irmão simples, aquela igreja do interior, raiz, não invalidando o trabalho com as pessoas mais intelectualizadas. Mas é porque, às vezes, a gente sente uma espiritualidade tão grande ali, que a sofisticação das luzes não alcança. Aí continuou o sermão, o culto. E na hora que cantou aquela música, que eu até pedi ao pessoal da música para, no final, voltar de novo aquele hino, né? Eu comecei a me emocionar ali. E veio um pensamento na minha cabeça, e eu confesso para você que está me assistindo, eu sou meio, para não dizer totalmente cético em relação às coincidências. Eu não vou dizer 100% cético, porque, estatisticamente falando, a coincidência tem o seu lugar de acontecer. Se não acontecessem coincidências, uma pessoa sozinha não ganharia na loteria. Se uma pessoa sozinha ganha na loteria, é porque tem uma chance matemática de alguém ganhar. Não vou falar que ela ganhou na loteria porque Deus fez ganhar ou porque o diabo fez ganhar. Ela ganhou porque jogou um número e coincidiu. Então a coincidência existe, mas a chance matemática da coincidência é tão remota que algumas coisas eu prefiro racionalmente apelar para a providência divina. E aí começaram os sentimentos de providência. Eu me senti tão elevado na hora que a gente estava cantando aquele hino, e eu olhando aqui
o pessoal da música, do som. Eu comecei a imaginar se por alguma razão eu tivesse saído da igreja. Sério, me veio esse pensamento. Gente, se eu tivesse saído da igreja e estivesse agora ouvindo essa música, esse hino, eu ia cair de joelhos chorando. Que saudade. Eu não saí da igreja, felizmente, mas eu tive uma sensação de saudade, como se eu tivesse saído e estivesse vindo. Não sei por que Deus colocou essa sensação no meu coração. E eu comecei a lembrar da igreja da Santa Inês, lá em Belo Horizonte, onde eu frequentei, e comecei, Senhor, como é bom fazer parte desse povo. Como é gostoso estar aqui. E eu fiquei lembrando, depois que a gente batiza, que fica um tempo na igreja, você começa a ver as crianças de ontem dirigindo louvor hoje. Aquela irmã de preto que está ali, não sei o seu nome, desculpa, ela cantava tão animado aqui, você cantava aqui, você fazia assim. Parece que estava tendo a volta de Jesus. Eu falei, aí a igreja raiz. E eu fiquei tão feliz, irmão, com os seus dias. Não em detrimento aos demais, por favor, não é isso. Mas me destacou. E o pessoal da música ali, uns não sei se é guitarra ou baixo, desculpe, eu sou leigo. Outros em instrumentos de som. Ninguém remunerado. Fazendo da melhor maneira. Aí uma das moças aqui falou assim, porque nós vamos estar na volta de Jesus, o Senhor que morreu e tudo, amém, amém. Não é uma banda do Calypso, ou do Chitãozinho Chororó, não é uma banda que está ganhando para fazer o back vocal. Quem está acompanhando no sonoplastia aí também não é nenhum sonoplasta de um grupo, são irmãos voluntários. Quem está filmando aqui não é nenhum cinegrafista da Record TV ou da Globo, são irmãos ajudando e todo mundo empenhando, é a democracia da liturgia. Aí o pessoal cantando, eu falei, Senhor, e quando é que a gente vai voltar para o reino? E aí veio um pensamento na minha cabeça, eu ainda estou na introdução, mas eu acho importante passar isso para os irmãos. Curioso. Todos os dias tem gente fazendo barbeiragem no trânsito, irritando você no trânsito, tem ou não tem? Sempre tem um barbeiro. Alguém que passa na sua frente, que fura o sinal vermelho, que bate no seu carro. É um pedestre que não olha para onde está, você quase atropela. É a falta de lugar para estacionar de uma cidade que às vezes não é tão bem planejada como Curitiba. E mesmo Curitiba, eu imagino que não seja tão fácil estacionar. É horrível o trânsito. Mas isso não faz ninguém desistir de dirigir. O futebol. Eu não sou aficionado a futebol, mas os que são eu escuto. Ah, o campeonato tal, estou com vergonha do meu time, pode falar mal, porque eu também falo mal, caiu para a segunda divisão, está tendo problema de roubo, cartola, dirigente vendendo clube, vendendo jogador, é jogador que dá mau exemplo, é o jogador que é flagrado em uma noite com menores de idade em prostituição e usando entorpecentes, é o campeonato que foi vendido, mas a pessoa não desiste do time dele. Ele nasceu, Flamengo, Corinthians, não sei o quê. Ele vai morrer, aqui é Curitiba, né? Tem um time, né? Vocês veem como é que eu entendo. Atlético Paranaense. Tá perto. Atlético Mineiro. Eu não sei como é que está a situação do Atlético Paranaense. Se está boa ou se está ruim. Mas eu sei que, como todo time, tem momentos que vocês estão com orgulho dele, tem momentos que está com vergonha. Mas a pessoa não deixa de ser atleticano paranaense por causa disso. Por que as mazelas do trânsito não me fazem deixar de dirigir? As mazelas do futebol não me fazem deixar de torcer? Mas os erros da igreja me fazem deixar de congregar. Isso me veio ali. Você que está me assistindo de casa, olha aqui para mim. Eu não tenho óculos cor-de-rosa. Eu uso uma lente de contato num dos olhos aqui. Mas ela não é cor-de-rosa. Já li Poliana Moça, mas aquela filosofia não é necessariamente meu salvo-conduto na vida. Eu sei que na igreja tem problemas. Muitos problemas. Mas há tantas alegrias. Por que do olho azul eu só vou ver a remela?
E antes que alguém fale, por que você está falando do olho azul? Tá bom, olho verde, castanho, o que você quiser. Por que daquele olho lindo com aquela íris eu vou olhar a remela? Já tive muitas decepções com irmãos da igreja. Talvez eu mesmo já fui decepção para muita gente. Mas um culto como começou esse de hoje, vale a pena tudo. E Deus, para brindar esse pensamento que eu estava tendo, enquanto a gente estava cantando o hino, veio um menininho, pequeno, correndo do nada assim. Oi, Rodrigo Silva, eu vim aqui para dizer que eu amo muito o seu programa. Eu não sei quantos anos ele tem. Uns 5 anos? 5, ele respondeu 5. Estava fazendo uma mãozinha assim. Gente, o programa Evidências fala de acadiano, de grego, hebraico, escavação, nomes em alemão. E é só pelo Espírito de Deus para atingir uma criança assim, e tem vários. É Deus falando assim, essa é a sua igreja. E Deus colocou no meu coração, começa o seu sermão falando isso. Ontem nós jantamos com alguns irmãos muito queridos e uma que estava ali num determinado momento da conversa. A Vera, se ela estiver assistindo, até mandou um abraço para ela. A gente estava discutindo um assunto e ela falou assim, Rodrigo, você tem que ser adventista mesmo. E quando ela falou aquilo no tom, a gente olhou, mas como assim? Ela falou, não, gente, eu explico, é porque ele tem que ser coerente com aquilo que ele acredita. Eu não acredito que é só adventista que vai para o céu. Não é essa a questão. Mas se o atleticano paranaense pode ficar tão orgulhoso de ser torcedor do Atlético Paranaense, mesmo nos altos e baixos, se o motorista fica tão feliz por dirigir aquele carro que ele tirou da concessionária agora, mesmo com um trânsito tão caótico, por que eu não posso dar um glória e aleluia por ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? É uma bênção. Essa igreja me fez o que eu sou. O problema, irmãos, é que se eu ficar preso, eu não posso ser alienado, visão cor-de-rosa da realidade, mas eu não posso também ficar tratando os maus exemplos e os problemas como se fossem crianças, filhos únicos mimados. A vida vai dar para você muito do mesmo. Muito do mesmo. E aquilo que você coloca ênfase emocional, escreve o que eu estou te falando, se tiver psicólogo aqui, ele sabe que eu não estou falando bobagem. Não é misticismo, isso é ciência. Aquilo que você emocionalmente coloca mais ênfase é o que mais vai aparecer na sua vida. Tá certo? É como dizia Baruch Spinoza. Pedro fala de Paulo. Quando eu ouço Pedro falando de Paulo, eu sei mais sobre o Pedro do que sobre Paulo. Aquilo que você põe mais ênfase. Se você é uma pessoa magra, está com raiva, só vê defeito em tudo, se você for num hotel com 1000 quartos e um tiver uma torneira quebrada, você vai pegar o quarto com a torneira quebrada. O seu inconsciente atrai. A prova disso é quando você compra um carro, a menos que seja uma BMW, se você compra um carro dos mortais, toda hora você vê aquele carro na rua. Parece que todo mundo comprou o mesmo carro que você. Não é isso, é porque o seu inconsciente começa a procurar semelhanças. Então, o que você está vendo na igreja? E quando eu senti de Deus esses sentimentos todos durante o hino, você fala assim, tinha 10 estrofes, né? Para você poder... E um refrão, para você ter pensado tudo isso. Você sabe, o pensamento é rápido. Aí Deus colocou mais uma coisa no meu coração. Começa o sermão falando sobre isso que você está sentindo aqui, porque você tem que atingir pelo menos uma pessoa afastada da igreja que está assistindo esse sermão de manhã. Você, talvez, que está me assistindo aí. Eu não sei quem você é. Eu só sei uma coisa. Se Deus mandou eu não entrar direto no sermão e dar todo esse preâmbulo aqui por sua causa, uau, você é muito querido. Ou querida. E quando eu senti isso no coração, lembrem, sou cético em relação a coincidências, eu olhei e falei assim, interessante, o que aquele cajado está fazendo ali na frente? Aí vem o trio e canta a música da ovelha perdida. Ah, irmãos, desculpe-me. Eu sou cético demais para acreditar em coincidências. Então Deus está te chamando. Tá bom? Fique comigo até o final desse sermão, porque de repente é o momento de eu falar que as suas férias acabaram. Esse sermão vai ficar gravado no canal da igreja, eu presumo.
Não sei se você está ouvindo ao vivo ou se você está ouvindo numa gravação. Mas esse sermão vai chegar ao seu coração porque o Espírito Santo assim o quer. Uma outra coisa que eu gosto muito é de ser bem-humorado. Pessoas que convivem comigo até se assustam, porque o Rodrigo da TV Novo Tempo é um pouco mais sério, não é? Começa agora pela TV Novo Tempo, mais um programa Evidências. Muito formal. Não que eu seja falso ali, mas na TV você imposta a voz, você tem todo um trejeito para falar que não é do dia a dia. E eu costumo repetir uma frase de um rabino, Harold Kushner, que ele dizia, se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. E como é bom rir. E vindo agora para a igreja com os meus irmãos aqui, o Juliano e a Marise, o Juliano me perguntou assim, você também conta às vezes uma piada no púlpito? Eu falo assim, olha, eu não escrevo no roteiro assim, contar piada. Se tem três coisas que a gente não pode escrever no roteiro do sermão é contar uma piada, segundo, é fazer o apelo desse jeito, que é o Espírito Santo que toca como é que você vai fazer o apelo, e aqui chorar. Não faz sentido. E antes que alguém, talvez, de um preciosismo teológico maior se assuste, púlpito não é lugar de piada, pastor. Calma. Púlpito não é lugar de stand-up. Mas o bom humor faz parte da pregação bíblica. Tanto é que Jesus tinha o bom humor. Aprenda a característica do bom humor no Oriente Médio. E você vai ver que Jesus usou bom humor em muitas parábolas que ele contou. No Oriente Médio Antigo, o humor era feito a partir do exagero. Quando você colocava uma situação bem hiperbólica, bem exagerada, aquilo provocava risos. E os rabinos do tempo de Jesus usavam anedotas de humor para atrair a atenção das pessoas. Seria mais ou menos assim, a semelhança entre humor e sabedoria. O que é o humor? É o óbvio seguido do inesperado. Tem aquele professor chato falando em público, de repente ele escorrega, cai no chão. Se ele caiu no chão é o óbvio. Escorregou, lei da física, tem que cair. Mas os alunos esperavam que ele ia cair? Esperavam? Então foi o óbvio seguido do inesperado. Se ele fala assim, gente, atenção, olhem para mim, câmera aqui, vou escorregar, hein? Então, assim, cara sem graça. Mas se ele escorrega, óbvio, e ninguém estava esperando, se for num grupo de adolescentes, ele está perdido. Esse é o humor, segundo os judeus. E o que é a sabedoria, segundo a cultura judaica? A mesma coisa. O óbvio seguido do inesperado. É aquela resposta que ninguém imagina. Querem um exemplo? Um jogador de tênis, ainda que esteja descalço, é um jogador de tênis. É óbvio ou não é? Mas você esperava uma frase com esse final? Então, quando Jesus falou, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, as pessoas riram. Mas, repito, Jesus não era um mestre de stand-up, contando piada do papagaio, do periquito, para entreter o público, não. Mas Jesus, como um grande storyteller, contador de história, ele sabia que quando você leva o auditório a rir com você, você quebra barreiras. Então, se você já começou a rir nesse sermão, que bom. Já que eu falei de humor, eu vou colocar uma situação inusitada que acontece no povo de Deus. Sabe, tem até dois eu na vida adventista, que eu sigo, e meme adventista, eu acho. Bem humorado, os meninos ali, tudo, mostrando que o povo de Deus também se alegra. Aliás, é um conselho para alguns. Jesus mudou sua vida, conte isso para sua cara. Sorrir é bom. Sorrir pode ser o primeiro estudo bíblico que eu dou para alguém. E nessas histórias do tempo da graça, percebam o trocadilho, diz que uma vez um rapaz estava para namorar uma moça, e ela perguntou assim, então, meu amor, na Bíblia, qual que é a decisão que você acha sobre nosso futuro? E ele mandou um WhatsApp para ela, meu amor, orei a Deus sobre o nosso futuro, eu acho que a resposta sobre o nosso futuro está em 1 João 4,18. Vamos ler o que está em 1 João 4,18? 1 João 4,18.
No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Bonito, né? Só que na pressa, a menina, ao invés de abrir a Bíblia em 1 João 4,18, ela abriu a Bíblia em João 4,18. Vamos ver o que ela leu? João 4,18. Aí ela ficou decepcionada, porque a resposta que ela leu foi essa. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Tadinha, desesperou. Mas dessa anedota, para já puxar o link para o sermão, eu quero apontar o verdadeiro texto aqui de primeira João 4,18. No amor não existe medo. Mas é interessante que o medo às vezes protege você. É o medo que faz você evitar colocar a mão num buraco que pode ter uma cobra ali dentro. É o medo que faz você às vezes não ser imprudente no trânsito. O medo às vezes é bom. Mas vocês sabem que a diferença entre veneno e remédio pode ser uma questão de dosagem. O medo na dose errada, na forma errada, traz tormento. E eu vou nesta manhã mostrar para vocês como o medo trouxe uma grave apostasia no meio do povo de Deus e que nós podemos aprender disso hoje. Então vamos colocar já na tela ali, por favor. A falha do rei Ezequias. Lições do passado para o nosso presente. Como o medo corroeu um líder de Israel e de repente o medo está corroendo você em casa, e é o medo que está fazendo você talvez não voltar para a igreja, é o medo da decepção, é o medo que está fazendo você não ser amado e não amar, é o medo que está fazendo você se envolver, porque o medo da rejeição é tão grande que eu prefiro ficar na minha, é o medo de decepcionar, tem um monte de medo que está prendendo você do outro lado, e quem sabe alguém que está até pessoalmente aqui comigo, eu estou falando dos de casa e de repente isso vale para você nessa manhã. Eu quero contar uma história para vocês, começando de 2 artefatos arqueológicos que fazem parte do Museu de Arqueologia Bíblica da UNASP. Depois que acabar a pandemia, você é nosso convidado para conhecer o museu. Entre as peças que nós temos ali, eu tenho essas duas. Uma asa de um vaso, datada de 700 anos antes de Cristo, ou seja, tem 2.700 anos, esse pedaço de jarro e de barro. E ele fez parte dos jarros de barro de um rei mencionado na Bíblia, o rei Ezequias. Eu vou mostrar para vocês até o final do sermão um selo que eu tenho gravado nesse jarro que prova que ele pertenceu ao rei Ezequias, original, e faz parte da coleção do UNASP. E do lado você tem uma ponta de flecha assíria, da época de Senaqueribe, do rei da Assíria. São 2 pedacinhos da história bíblica que estão entre todos os elementos que nós temos ali no Museu do UNASP. Eu só estou mostrando 2 para vocês. Nós temos umas 2.500 peças aproximadamente. Bom, são originais, todos os 2. Aqui está a ponta de flecha. E essa ponta de flecha e esse pedaço de vaso que está no UNASP, ele me ajuda a contar um pedaço da história bíblica. Só para eu saber, o pessoal de casa está conseguindo ver também lá, não é? Vamos abrir a Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 16. Porque talvez foi isso que fez você sair da igreja. Briga entre o povo de Deus. Olha o que diz a Bíblia em 2 Reis, capítulo 16. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Peraí, quando a gente pega às vezes o texto assim, eu sou professor, né? Quando você pega o texto assim muito puro, ele não fica muito didático. Então se a gente pega o texto e transforma num artefato, numa ilustração, num mapa, ele fica mais tranquilo. E é isso que eu vou fazer com vocês nessa manhã. Vou transformar o texto num mapa. Ali você tem um mapa do Israel antigo. Você sabe, depois que Salomão morreu, o reino de Israel foi dividido entre 2 partes. O reino do norte
com capital em Samaria, e o reino do sul, com capital em Jerusalém. Porque quando Salomão morreu, Salomão ele pesou muito na questão dos impostos, houve uma briga, quase uma guerra civil. Um grupo de judeus, de hebreus, queriam seguir a Jeroboão, que era o Paulo Guedes, se eu posso fazer a comparação. Era o ministro da Economia do governo de Salomão. E o ministro da Economia sempre aconselhava Salomão, Salomão, diminui os impostos. Falou, não, vou cobrar imposto mesmo. Salomão ampliou demais, exagerou na dose, a vaidade tomou conta dele, apesar da sua sabedoria. E para piorar a história, o filho dele que ia assumir o império não valia nada. Não valia nada. Aí vem Jeroboão e fala assim, rei Salomão, mas o pessoal está querendo redução de impostos, não vou reduzir. E tem mais um problema, majestade. Roboão, seu filho, ele não é bem querido por todo mundo, mas é ele que vai ser o rei. Quando Salomão morre, Roboão assume o poder. E Jeroboão vem conversar com ele. O rei Roboão, abaixa um pouquinho os impostos, que o povo está... Aí falou, é? Meu pai teve mão pesada, a minha vai ser 2 vezes mais pesada. Não deu noutra. Rachou o reino. Roboão ficou com o reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, e Jeroboão ficou com a parte norte, foi aclamado rei, cuja capital passou a ser Samaria. Então esse mapa aí mostra o Israel já depois da divisão, entenderam? A parte em verde ali, está vendo Judá? A parte em verde, Judá. A parte lilás, não sei se na tela sai lilás, porque às vezes as cores mudam um pouquinho, né? É Israel. Rei do norte, rei do sul. Para piorar, ficava sempre um rei atacando o outro. Sabe aquela filosofia do sujo falando do mal lavado? É mais ou menos isso. Agora o livro de Reis, capítulo 16, segundo Reis 16, começa a contar um desses episódios. Ele diz, no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias. Peca era justamente rei de Israel. Faltou colocar uma seta ali, está vendo Peca, filho de Remalias? Ele era rei daquela parte lilás lá. Quando ele estava no 17º ano do seu reinado, no norte, começou a reinar no sul, em Judá, Acás, filho de Jotão. Então vamos recapitular. Peca, rei de Israel. Acás, rei de Judá. Um sempre detonando o pecado do outro. Aliás, um dos grandes problemas do povo de Deus, desde aquele tempo até hoje, eu falo essa frase às vezes, é que nós somos quase sempre tentados a nos comportar como um bando de porcos espinhos numa noite de inverno. O frio nos obriga a unir, ainda mais um frio como de Curitiba, mas é o meu espinho machuca o do outro me machuca, aí eu reclamo porque ele está me machucando, sem ver que eu também estou machucando alguém. Porcos espinhos numa noite de inverno. Aí o que aconteceu? Vamos continuar a leitura. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, ao contrário de Davi, seu pai. Ele andou... Alguém pode falar, peraí, Rodrigo, mas Acás não era filho de Jotão? Como é que fala Davi, seu pai? Não existe no hebraico bíblico uma palavra para avô, bisavô. Então, todos os meus ancestrais são chamados de pai. Tanto é que Jesus era chamado filho de Davi. Então, eu posso estar falando do seu tataravô. Você vai falar filho de fulano. Tá bom? Vamos continuar aqui. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Ou seja, Acás era um rei que não valia nada. Se Acás fosse pastor do Juvevê, seria aquele pastor que a gente teria vergonha de apresentar para alguém de fora da igreja. Vergonha. Mau testemunho.
Se fosse nos dias de hoje, Acaz seria uma pessoa que estava sempre nas manchetes aí, envolvido em esquema de dinheiro, dólar na cueca, qualquer coisa que vocês podem imaginar aí, e com um agravante, um líder do povo de Deus. Porque sabem que, se for para escolher entre dois males, eu prefiro o traficante mais perigoso do estado do Paraná a um cristão corrupto. Porque o traficante, pelo menos, você não espera nada de bom dele. Ele é traficante. Ele é mau, ele mata, ele estupra, ele manda matar. Mas quando ele vai preso, até a cara dele ali, ou de cínico, ou de mau, você já não espera nada dele. Mas o cristão piedoso, quando ele comete um crime, é muito pior. Jesus não condenou a figueira porque ela não deu fruto. Jesus condenou a figueira porque ela aparentou dar fruto e não deu. Porque se ele visse que ela estava seca, ele não ia parar para ir lá procurar fruto. Mas ela estava cheia de folhas. Ela aparentava ser frutífera. E quando Jesus foi lá, não tinha fruto nenhum. Por isso que ele amaldiçoou a figueira. Repito, Jesus não amaldiçoou a figueira porque ela não deu fruto. Ele amaldiçoou porque ela aparentou dar fruto e não dava. Então, entre um traficante e um cristão corrupto, eu prefiro o traficante. Porque dele, pelo menos, eu já armo defesa. O outro, eu vou acreditando que ele vai me ajudar. Então, imagina a situação de Acaz. Agora, me chama a atenção no texto, irmãos, que quando fala dos pecados... Poxa, o camarada chegar a sacrificar o próprio filho, não valia nada esse Acaz. Mas me chama a atenção no texto que quando diz que ele fez coisas erradas, diz assim, que ele andou nos caminhos dos reis de Israel. Então, quer dizer, Israel também não estava numa situação espiritual tão melhor. Mas é curioso, irmãos, como pessoas... É muito tênue a linha entre o profeta que, inspirado por Deus, se levanta e denuncia os pecados do rei, como Jeremias,